Pai do Senhor, devocional pré-congresso da Escola Bíblica Dominical. Quero convidar você para o nosso congresso. Eu vou compartilhar com você o devocional de hoje, que está baseado em Lucas, capítulo de número 22. O verso é a partir do verso 39, olhe lá. E saindo foi como costumava para o Monte das Oliveiras, e também os seus discípulos o seguiram. E quando chegou àquele lugar, disse-lhes: orai para que não entreis em tentação. E apartou-se deles cerca de um tiro de pedra, e pondo-se de joelhos orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Uma outra tradução está: Pai, se for possível, passa de mim este cálice. Todavia, não se faça a minha vontade, mas a tua. E apareceu-lhe um anjo do céu que o confortava. Sabe o que eu acho muito lindo nesse texto? É que esse aqui é um dos momentos mais tenebrosos, difíceis do ministério de Jesus. Um momento mais crítico é aqui nesse momento, no Getsêmani, um momento de oração que a Bíblia diz que ele transpirava sangue, que ele suava sangue. Dos seus poros começaram a brotar sangue. E isso acontece por um estado emocional crítico, um estado de tensão muito grande, ao ponto que é possível, em um estado assim, sangrar pelos poros. O corpo reage ao pavor da mente, do espírito. Este é o momento de Jesus. E ele está orando, e ele vai orar. Nesse momento de intensa dor, esse momento de intenso caos em Jesus, porque você tem que entender que ele é homem, apesar de ser Deus, ele é homem. E ele está ali tendo batalhas internas dentro dele, porque alguém diz que era apenas um medo mesmo do sofrimento que ele estava antevendo. Eu digo que é muito mais, eu digo que a dor que Jesus sentia era muito mais a dor de se separar do Pai, do que a dor da cruz, do que o medo da cruz. Era a sensação de se afastar do Pai por causa dos nossos pecados. Ele está assumindo, levando sobre si os nossos pecados, os pecados que não são dele próprio, mas que são nossos, e o pecado afasta Deus. Então eu julgo que a dor, o intenso caos de Jesus é muito mais porque ele está prevendo que está se distanciando do Pai por causa dos meus pecados. Sabe? Para quem ama a Deus, estar longe de Deus é um caos, é terrível. É assim que eu julgo a dor de Jesus. Mas sabe o que é interessante? E nesse momento ele diz assim: olha, se for possível, afasta de mim este momento. Quando ele diz afasta de mim esse cálice, ele está dizendo: se for possível, vamos pular essa etapa. Se for possível que eu não morra por causa dos pecados de alguém, vamos fazer isso se for possível. Se for possível, vamos passar essa fase, vamos pular esse momento. Se for possível, vamos pensar em outra coisa. Se for possível, vamos agir de outra forma, vamos tentar salvar o homem de outra forma. Se for possível que eu não morra por eles. E essa é a oração de Jesus. Mas em um momento, em uma fração de segundos, ele diz: todavia seja feita a tua vontade e não a minha. E o texto na sequência, glórias a Deus, e o texto na sequência vai dizer que de repente um anjo do céu veio e o confortava. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Todas as vezes que você decidir pela vontade de Deus, ainda que não seja favorável para você, ainda que não seja algo de ganho para você, ainda que você vá perder com isso,
mas você decidir por obedecer princípios da fé, obedecer à vontade de Deus, quando você colocar, mesmo nos momentos em que você vai perder, nos momentos que não serão bons, você decidir por agradar a Deus, por cumprir a vontade de Deus, por colocar a vontade de Deus acima da sua, deixa eu lhe dizer uma coisa, haverá um conforto do céu para a sua alma. Haverá um conforto do céu para a sua alma. Não estou dizendo que Deus vai livrar você, porque não livrou a Jesus. Jesus teve que morrer. Mas Jesus morreu confortado pelos céus, em conforto dos céus. Você entende isso? Estou profetizando que haverá paz nas suas decisões. Estou profetizando que haverá paz na sua decisão de glorificar a Deus, ainda que você perca. Deus derramará paz no seu coração, e paz no seu coração será maior do que o caos que você está vivendo. Deus te abençoe no nome de Jesus.